vivo do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde daqui a pouco nós vamos curtir em todas as suas emoções o treino que define as posições para o grid de largada do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 de 1996, o 25º Grande Prêmio Brasil, 25 anos de história da Fórmula 1 no Brasil. Daqui a pouquinho, mais 1 minuto e 30 segundos, nós teremos o início deste treino oficial. É bom lembrar a você que o regulamento mudou para este ano de 96. Até 95, nós tínhamos 2 treinos oficiais. Um na sexta-feira e outro no sábado, sempre de 1 às 2 da tarde, horário do país em que estivesse sendo realizado o treino, e os 2 treinos acabavam valendo para a formação do grid de largada. A partir deste ano, apenas o treino do sábado. Então tudo, Aldemar Hill está com sono ali, relaxando, sossegado. Tudo o que foi feito até aqui serviu apenas para que as equipes pudessem buscar o melhor acerto dos carros, para que os pilotos pudessem buscar o melhor acerto dos carros. Aí está Villeneuve, que exatamente trabalhou nisso. Ele trabalhou no acerto do seu Williams, mas trabalhou também buscando entender as retas e curvas deste seletivo circuito de Interlagos. Ontem ele não foi tão bem, foi o 15º. Hoje ele já marcou o segundo tempo. Até aqui, apenas para que se tenha uma ideia, é importante, não vale para a formação do grid, vai valer a partir de agora. Mais 20 segundos e o treino começa. Mas Damon Hill até aqui foi o mais rápido nesses 2 dias. Ele conseguiu uma volta em 1:17.959, quer dizer, praticamente 1 minuto e 18 segundos. Villeneuve veio logo atrás com 1:18.2, 3 décimos mais lento que ele. Aí você vai vendo o primeiro carro que vai ganhar a pista, o Kio Katayama com seu Tyrrell. Rubens Barrichello está pronto na Jordan. O Kio Katayama vai para a pista. Aí já vem uma Minardi. Lá vai Tarso Marques, o brasileiro que faz sua estreia na Fórmula 1 também para tentar uma volta rápida logo no princípio deste treino. Então, Hill, Villeneuve, Barrichello foi o terceiro mais rápido, Schumacher com a Ferrari o quarto, Mika Hakkinen de McLaren o quinto, Martin Brundle de Jordan o sexto, Ed Irvine de Ferrari o sétimo. As Benetton, que dominaram o treino ontem, tiveram problemas hoje porque os 2 carros tiveram acidentes. Eles tiveram que mexer nos 2 carros, eles perderam a segunda parte dos treinamentos. Mas que ninguém se engane, a briga vai ser intensa entre Williams com Damon Hill e Villeneuve, entre Benetton com Jean Alesi e Gerhard Berger, com o Schumacher vindo para essa briga com a Ferrari e as McLaren também. E uma esperança muito grande de uma ótima colocação para Rubens Barrichello, porque afinal de contas ele foi o terceiro mais rápido na soma de todos os treinos desde que isto começou ontem às 11 horas da manhã. Aí você está vendo o Kio Katayama. A pista, segundo os pilotos, conversando principalmente com os brasileiros, eles disseram: a temperatura está aumentando. Agora nós estamos com 29,2 graus de temperatura na pista, a mesma temperatura do ar, umidade de 42%. O medo é que essa temperatura aumente. Então a tentativa de fazer a volta mais rápida logo no início do treino. Agora nós estamos com 1 minuto e meio de treino. E os pilotos diziam: a primeira volta lançada é a que vale. Na segunda já se perde gripe, já se perde aderência e já fica mais complicado. Rubens Barrichello, por exemplo, dizia: posso usar até 4 jogos, posso até tentar usar 4 jogos para dar uma volta rápida com cada jogo de pneu. Ricardo Rossetti, Pedro Paulo Diniz e Tarso Marques prometem usar 3 jogos com 2 voltas rápidas em cada jogo de pneus. Aí você vai vendo Jean Alesi, que fica com a Benetton esperando o melhor momento de ganhar a pista. O Kio Katayama foi o primeiro a abrir volta rápida. A partir de agora nós já vamos começar a ter os tempos sendo marcados e a volta para valer. Rubinho vem na sua primeira volta rápida. Aí vem ele, passou o S do Senna. E aí vem Rubens Barrichello na sua primeira volta rápida. Ele disse: com o primeiro set de pneus vou fazer 2 voltas. Se com o segundo set eu fizer só uma rápida, você pode afirmar que eu vou usar 4 jogos de pneus. E aí ele vai fazer então 5 tentativas de tempo. Esta é a primeira volta rápida do Rubinho. Vamos para completar 3 minutos de treino. Já a primeira participação de Reginaldo Leme dizendo o que ele espera desta 1 hora que vai definir a posição nos grid de largada. Ele entra na parte do S, Pinheirinho, Bico de Pato. Vai se encaminhar agora para o Bico de Pato. Rubens Barrichello.
no treino pela manhã, 1:17.9. Expectativa dos pilotos, que a pole position fique na casa de 1:18.5, porque a pista está mais quente do que estava no treino das 11 horas da manhã. Aí vem Rubinho. Se fizer 1:18.5 logo no início, 1:18.8, aliás, ele disse que estaria muito satisfeito. Aí vem Rubinho, 16, 17, 18, 1:19.1, já é uma boa marca para início de treino. Pista mais quente já é uma boa marca para início de treino. Por enquanto, Rubens Barrichello tem a pole provisória. Mika Salo está em segundo com 1:20 cravados. Aí não tem décimo, nem centésimo, nem milésimo. 1:20.000. Coulthard da McLaren, 1:20.289. Aí você vai com ele, de carona, na McLaren de Dave Coulthard. Primeira volta dele foi 1:20.289. Vamos ver se acaba se confirmando a opinião dos pilotos de que a primeira volta rápida é realmente a mais rápida. Aí vai o Coulthard. A parcial de Barrichello, que por enquanto tem a pole position, a segunda parcial, levantou o pé, passou a Minardi ali, abortou a volta e acabou levantando o pé. Vamos chegando a 5 minutos de treino. A temperatura começou com 29.2 no asfalto. Permanece em 29.2 a temperatura. É um bom momento para se tentar uma volta rápida. Aí você vai vendo o Schumacher esperando atentamente, olhando o computador. Barrichello é o primeiro, Salo é o segundo, Herbert da Sauber é o terceiro, Coulthard da McLaren é o quarto, Panis da Ligier, companheiro de Pedro Paulo Diniz, é o quinto, Katayama é o sexto, Tarso Marques virou 1:21.421. Ele tinha virado no treino 1:21.644 e disse que estaria muito satisfeito se virasse 1:20 alto, 1:21 cravados, o que lhe daria, poderia lhe dar ali uma 17ª posição no grid, o que seria excelente para quem está estreando na Fórmula 1. Tarso Marques marcou 1:21.4, seu companheiro de equipe Pedro Lamy, que tem 3 anos de Fórmula 1, marcou 1:21.5. Berger vai também para a pista. Rodando agora estão Marques e Lamy. Rubens Barrichello voltou. Rubens Barrichello está chegando aí, cumpriu aquilo que ele disse. Uma volta de aquecimento, 2 lançadas. A segunda não conseguiu. Ele fez 1:19.186. Não conseguiu ser mais rápido na segunda volta. Então está prevalecendo a opinião dos pilotos. A primeira volta rápida, Reginaldo Leme, é a que deve realmente valer na tentativa dos pilotos. Você vê aí na pista Ricardo Rossetti, brasileiro que faz sua segunda corrida na Fórmula 1. Ficamos esperando Damon Hill, Villeneuve, Gerhard Berger, Schumacher. O Berger já vai para a pista, mas faz 2 voltas, tem algum problema e volta para o boxe. Aí vem Jean Alesi. Treino promete, Reginaldo. Promete mesmo. Já, aí vão Alesi, vai também Villeneuve. E o treino da manhã de hoje, com os tanques vazios, já mostrou que a Williams realmente usou a sexta-feira só para preparar os carros para esse treino oficial de agora, que é o que vale o grid. O Rio e Villeneuve já andam na frente de todos, e é claro que Villeneuve continua pagando por sua inexperiência, porque ele é o único dos 22 pilotos que não conhecia Interlagos. Mas a diferença para Damon Hill já no treino pela manhã caiu bastante, está na casa de 26 centésimos, quer dizer, vai haver briga entre os dois. Acho que na minha opinião, o favorito é o Hill, mas vai haver briga entre Hill e Villeneuve, e vai haver briga com as Benetton, que andaram muito bem ontem, com o Barrichello, que você vê provisoriamente na pole position, mas que foi terceiro tempo depois de 1h30 de treino hoje pela manhã. E vai haver muita briga aí também com o Schumacher, e nada é surpresa. O resultado do Barrichello, por exemplo, é o resultado de um trabalho bem feito da Jordan, que colocou seus 2 carros ali entre os 6 primeiros. Vamos lá. Vamos acompanhar a Alesi. Ele está na sua primeira volta depois da saída dos boxes, é isso que queria dizer ali em inglês. Sua primeira volta depois da saída dos boxes. Ele vai abrir agora a volta rápida. Vem ali, saindo da junção, vem para a subida dos boxes. Vem rasgando a reta dos boxes, vai para a segunda tangência, a segunda perna na subida dos boxes, e vai abrir a volta Alesi. Este é candidato a pole position. O tempo de Rubens Barrichello, 1:19.186. Alesi vai abrindo a sua volta, no seu estilo arrojado, atirado. Realmente ele ataca as curvas com o seu Benetton. Sai do S do Senna, faz o sol, vem para a reta oposta. Aí usa todas as marchas
Ele passa ali na parcial, já 1/10 abaixo do tempo de Barrichello. Pode baixar da casa de 1:19. Vem para, se trouxer certinho, vem para conquistar a pole provisória. Isto quando nós temos 8 minutos de treino. Aí Alesi, segunda parcial de Barrichello, 1:00.664. Alesi sai do Laranjinha. Vem para a entrada do S. Vai para o Pinheirinho. Equilibra o carro. Volta a acelerar. A freada mais forte. O ponto mais lento. Vai para o bico de pato. Contorna. Tome potência de novo. Vai para o mergulho da junção. Carro parado na pista, não atrapalha Alesi. Ele passa praticamente 2/10 abaixo. Tem tudo para fazer aí 1:18.9, 1:18.8. Se o motor agora falar mais forte. Se o motor Renault nessa subida falar mais forte que o Peugeot de Barrichello, ele pode fazer 1:18.8. Aí vem Alesi 1:17, 1:19, perdeu tempo na parte final. Na subida da junção ele perdeu tempo. Na subida da junção ele acabou perdendo tempo e fica só com o segundo tempo. Ele passou 2/10 abaixo de Rubens Barrichello. E na subida aí Pedro Paulo Diniz teve o carro parado no mergulho da junção. Está tendo o carro empurrado ali, o Pedro Paulo Diniz. O Barrichello é o pole por enquanto, o Rossetti é o 10º, o Tarso Marques é o 11º, o Pedro Paulo Diniz é o 15º. Incrível, quando se esperava que falasse mais alto e mais forte o motor Renault da Benetton, acabou ficando e perdendo tempo. Você vai vendo aí o Villeneuve voltando e o Alesi na segunda volta escapou na curva do laranja. Tá ele aí voltando a pista agora. Perdeu inteiramente a volta. Mas vamos ver o que Rubens Barrichello pretende modificar para uma segunda tentativa. Ele que por enquanto tem a pole position provisória. Vamos aos boxes com o repórter César Augusto. Rubens Barrichello tira um pouco a asa e amolece a suspensão traseira. Exatamente o contrário que ele fez no treino da manhã. Isso porque esquentou muito e ele está fazendo essas modificações ao contrário do treino da manhã para tentar melhorar ainda mais esse tempo. A tendência dos carros de saírem de frente aqui em Interlagos, você busca endurecer a traseira para evitar essa tendência de sair de frente, barras e molas. Então ele agora preferiu amolecer a traseira. Aí você vai vendo bandeira o Schumacher, vermelha. Bandeira vermelha na pista, porque tem um carro parado na saída do laranja. Aí a sessão está interrompida. Nós temos mais 49 minutos e 21 segundos pela frente no treino. Você vai ver no Schumacher, ele vai voltar para os boxes. Não é um bom negócio, não foi um bom negócio para ele, porque ele ia fazer esta volta de aquecimento. Ele agora vai com muito cuidado realmente para não deteriorar os pneus, porque ele vai voltar para o box e depois vai ter que começar outra vez. Olha, você vai ver aí o momento em que o Alesi é obrigado a passar pela caixa de brita para não pegar os fiscais que tentavam empurrar o carro do Pedro Paulo Diniz. A colocação das bandeiras amarelas no Laranjinha está errada. Tinha que haver um outro ponto antes, um outro posto de fiscalização antes, com a bandeira agitada, porque aí, olha o que acontece. O Alesi, quando entrou na curva, o carro já entra num pêndulo que não dá para desviar, ele teve que sair para a brita. Ele não pode trazer para dentro. O que acontece é o seguinte: o Laranjinha é a chamada curva cega. A saída do laranja é cega. Você quando vem do mergulho do lago para fazer o laranja, você não vê a saída do laranja. O carro nunca poderia estar ali. Os fiscais tinham de qualquer maneira empurrar o carro para a caixa de brita, tirar o carro da pista, jamais continuar rolando o carro pela pista, porque foi uma situação de extremo perigo, para Jean Alesi, que vinha lançado na volta, para Pedro Paulo Diniz, que estava parado, e para os fiscais que trabalharam de forma completamente errada. E o Reginaldo está correto, porque as bandeiras amarelas tinham que ser colocadas à frente, em toda a extensão do laranja, porque eu repito, a saída do laranja é uma curva cega. O Alesi, quando viu o carro parado na sua linha, no seu traçado. Não há, como você vê numa volta rápida, a menor hipótese de trazer o carro para a linha de dentro da pista. Ele tem que deixar sair para a caixa de brita. Foi uma manobra excepcional de Jean Alesi, corrigindo esse absurdo que a gente acabou vendo aí na pista. O treino está paralisado, 49 minutos e 21 segundos ainda pela frente.
Barrichello, você estava vendo, Barrichello, Alesi, Hakkinen, Salo, Herbert, Verstappen, depois Coulter, Schumacher, Panis, Katayama, Frentzen, Rossetti, Tarso Marques, o 13º, Pedro Lamy, 14º, Luca Badoero, 15º, Montermini, o 16º, Berger tem a 17ª posição, Villeneuve, o 18º, Pedro Paulo Diniz, o 19º. Esses 19 estão marcando. É bom lembrar que o limite, se eles fizerem na casa de 1,19, o limite para estar naqueles 7%, para poder participar da prova, chega aí por volta de 6 segundos. Então quem tiver até 1,25 estaria na prova. O Berger e Villeneuve estão lá com 17ª, 18ª posição, não tiveram voltas rápidas completadas. Pedro Paulo Diniz tem ali a marca no limite dos 7%. Você está vendo lá o Alesi já fora do carro, ali no cantinho da imagem. Aí a imagem principal da equipe Benetton. Você viu no recorte da imagem ali à esquerda, no alto do seu vídeo, a presença do Jean Alesi, que tomou um susto terrível. Você viu lá, eles estão trabalhando no carro, tem que trocar os pneus. Aquele set de pneus, aquele jogo de pneus foi completamente comprometido pela saída na caixa de brita. O Flávio Briatore está por ali, o carro de Alesi sendo preparado, e aí a posição onde ficou parado o carro de Pedro Paulo Diniz, onde o Alesi teve que fazer aquela manobra arriscada para evitar, olha, uma coisa que poderia ter sido muito séria realmente. Nesta segunda estreia, vira-lata, a nova novela das 7. Repetindo que nós vamos ter 49 minutos e 21 segundos de treino pela frente. Fica aí a sua torcida. Rubens Barrichello, eu disse, fez uma volta muito boa. Com a pista nessas condições, 1:19.1, foi uma volta boa. O Alesi fez as duas parciais. Vai chegando o carro de Ricardo Rossetti, que tem por enquanto a 12ª posição. O importante na briga dos brasileiros, Rubens Barrichello tem uma corrida à parte em relação aos outros três. Ele está numa equipe média querendo chegar à grande. Evidente que 3 equipes são mais fortes: a Williams, Benetton e Ferrari. Depois a Jordan vai se posicionando ali à altura de McLaren e de Ligier, como as equipes intermediárias, brigando pela 4ª posição enquanto equipe. Aí você está vendo o Rubinho. Então ele vai brigar por tentar largar entre os 6 primeiros, para pontuar e até sonhar com um pódio, caso algum problema de percurso de corrida aconteça com pilotos de Williams, de Benetton e de Ferrari. Vai bem, tem boas possibilidades o Rubinho. Rossetti, Marques e Pedro Paulo Diniz, o referencial para eles de análise de comportamento seria em relação a seus companheiros, porque eles são todos novatos. Por exemplo, o Rossetti está correndo numa equipe onde o seu companheiro de equipe é o Verstappen. Aí você está vendo o Barrichello. Isso ali ele está se hidratando. O Verstappen já dirigiu para a equipe de ponta, já dirigiu para a Benetton, tem 3 anos de Fórmula 1 e é um piloto sabidamente rápido em treinos. O Tarso Marques tem o Pedro Lamy como referencial, tem 3 anos de Fórmula 1 e Tarso Marques está fazendo a sua estreia. Pedro Paulo Diniz vai para a sua 2ª temporada e tem como companheiro um piloto experiente e reconhecidamente bom na Fórmula 1, que é Olivier Panis. E eles estão realmente muito bem neste confronto com os seus companheiros de equipe. O Rubens Barrichello já faz uma corrida mais arrojada, buscando os pontos. Aí você vai vendo o Mika Hakkinen, o Coulter, perdão, o Dave Coulter, que tem por enquanto a 7ª posição. O treino da Fórmula 1 que está parado ainda, que está sendo transmitido, imagens geradas pela Rede Globo desde Interlagos para 51 países, para 61 emissoras de 51 países. Aí está Frank Williams, que vai esperar o que pode acontecer com Damon Hill e com Villeneuve. Vamos dar uma checada na temperatura da pista depois desta parada. A temperatura sobe de 29,2, já subiu para 31,3. Se você quer torcer por uma boa posição de largada do Rubinho, torça para o tempo continuar esquentando, para a temperatura da pista continuar esquentando. Ela já subiu 2,1 graus em relação ao momento que o Rubinho conseguiu a volta. A umidade do ar baixou de 43 para 41. Tudo isso faz diferença. O treino é reiniciado neste exato instante. É bom lembrar isso. A temperatura da pista está mais alta. Você vai aí embaixo da sua imagem conferindo
todas as posições e agora o bicho vai pegar de novo, Reginaldo. E para você saber exatamente o que ainda pode esperar de Barrichello, ele pela manhã, quando ele foi o terceiro colocado do treino, ele virou 1:18.480. No momento, ele tem a pole com 1:19.186. Quer dizer, ele virou 7 décimos mais rápido pela manhã. Mas aí é que faz a diferença as condições de temperatura, porque estava muito mais, agora está muito mais quente. Aí você vai ver o Rubinho voltando, você está vendo o Rio. A expectativa dos pilotos era que realmente eles fossem entre meio e 1 segundo mais lentos do que os tempos pela manhã. E a temperatura segue subindo. Aí vem Damon Hill. Ele já vai abrir sua volta. E nós vamos ver se realmente ele é o favorito para essa pole position. Aí vem ele, vai abrir sua volta. Você vai junto com o Damon Hill. 47 minutos de treino pela frente. Hill abre a volta. Faz a freada, a redução de marchas para entrar no S do Senna. Aí vem contornando o S do Senna, Damon Hill no seu estilo redondo de tocada. Ele não é o estilo arrojado de atacar as curvas, como faz o Alesi, como faz o Rubinho, como faz o Berger. Vem na sua tocada redonda. Aí vem Damon Hill. Ele passa 22 milésimos abaixo da marca de Barrichello. Naquela mesma marca o Alesi passou 1 décimo abaixo, estava mais rápido que ele. Vamos ver se também, por curva de potência ou por qualquer coisa, na parte final de subida dos boxes, também o motor Renault da Williams leva desvantagem, como levou o motor da Benetton nessa parte final, na volta do Alesi em relação à volta de Rubens Barrichello. O Alesi está aí, ó, prestando atenção, esperando o momento de tentar de novo. Vamos para a segunda parcial. 1:00.664 a parcial de Barrichello. Passa 2 décimos abaixo. Foi assim que passou nessa posição o Alesi. Agora aí vamos ver. Se tiver menos asa no carro, ele tem menor arrasto, ele pode alcançar uma velocidade maior. 1:13.14. 15 vem se aproximando. 1:19.1 é do Rubinho. 1:18.983. Assume a pole, mas teve o mesmo rendimento desde a junção, em toda a subida dos boxes, teve o mesmo rendimento nesta parcial, o mesmo rendimento de tempo do carro do Rubinho. O que significa, você está vendo o Rubinho lá em cima na imagem menor? O que significa que o motor Peugeot está empurrando o mesmo que o motor Williams nessa subida de boxe. E o Rubinho disse que ia tirar um pouco de asa. Se ele vai tirar um pouco de asa, ele vai sacrificar nas curvas para tentar ganhar maior velocidade final. Vamos ver. E nós vamos ver agora, porque ele está numa volta lançada da mesma forma que Villeneuve, que cruzou a linha logo atrás do Rio e também está numa volta lançada. Nós estamos com o Villeneuve, você vai de carona com ele. Williams Renault de Jacques Villeneuve, full pole position na Austrália. Prometendo muitas emoções realmente o treino hoje aqui em Interlagos. É só esse, é pra valer. Você vai vendo o Villeneuve. Barrichello baixou 19.19 cravado, agora baixou 1 décimo, mas ainda é segundo. Mas baixou, conseguiu baixar 1 décimo. Aí vem Villeneuve. Aí vem Villeneuve. Vai passar acima. Passa acima. Villeneuve. Damon Hill, que tinha 1:18.9, fez 1:19.02. O Barrichello fez 1:19.09 nessa volta. Muito próximo o rendimento do Jordan de Rubens Barrichello em relação às Williams. O que é uma perspectiva muito boa. Vamos ficar de olho no Rubinho agora, para ver se ele vai a segunda volta lançado. Se ele for a segunda volta lançado nesse set de pneus, ele só vai usar 3. Se fosse uma volta lançada só, ele usa 4 jogos de pneus. Se ele vem rápido também na segunda volta, completar essa volta, só vai ter mais um jogo de pneus, mais uma tentativa com 2 voltas. Se ele vier para o box, ele vai ter mais 2 tentativas. Temos mais 44 minutos de treino pela frente, é muito treino pela frente. Amanhã, depois do Fantástico, estreia Sai de Baixo. As confusões de uma família capaz de tirar qualquer um do sério. Aí você vê Rubens Barrichello. Aquela marca lá é do Gilles Villeneuve. Mas aí você vai vendo o Rubens Barrichello, ele se encaminha para os boxes. Isto quer dizer que ele vai fazer mais 2 tentativas. Esse é o recado que ele passou. Na segunda, se eu der só uma volta rápida, vou usar mais 2 jogos de pneus. Se der 2 voltas rápidas, vou usar mais um jogo só.
Como ele vem para os boxes, ele vai tentar 2 jogos, mas com uma volta só para cada jogo. Então ele vai ter 2 voltas para arriscar tudo nessa sua briga pelas primeiras posições no grid de largada. Hill é o primeiro, Barrichello é o segundo, Alesi é o terceiro. Olha a McLaren, ó. Mika Hakkinen é o quarto, com 1,19,6. Frentzen de Sauber é o quinto, com 1,19,7. Martin Brando, companheiro de Rubinho, que mostra que o Jordan está bem, é o sexto. Mika Salo é o sétimo, Herbert é o oitavo. Verstappen, companheiro de Rossetti, é o nono. David Coulthard é o 10º. Schumacher é só o 11º. Os outros brasileiros, Rossetti é o 15º, Tarso Marques o 16º. Pedro Paulo Diniz está com problemas, tem a 21ª posição. Ele tem que vir treinar, hein, porque ele está acima do limite lá dos 7% e ficaria fora da prova. Irvine, Ed Irvine. Essa Ferrari 1 ficou pela metade. Alesi está se aprontando lá. Daqui a pouco vem Jean Alesi. Essa Ferrari 1 ficou pela metade. Nessa uma curva aí na frente, quer ver? Ele está evidentemente com o carro reserva, porque por mais que trabalhasse no carro, estava complicada a coisa. Foi aí que ele bateu ontem, ó, aí. É bom dizer que a pista melhorou muito realmente em relação ao ano anterior, quanto às ondulações chamadas bumps. Tem 3 pontos ainda de perigo. Tem realmente 3 pontos. Um desse é onde o Irvine bateu e tem um degrau ali. O outro na junção e depois na subida dos boxes. Mas houve uma melhora acentuada, mas ainda existem 3 pontos de perigo. Aí o Irvine. Ed Irvine, que é sempre muito rápido. Vamos de carona com ele. Aí você vai vendo o Irvine. Essa câmera colocada agora um pouco mais alta atrás da cabeça do piloto dá uma sensação fantástica. Você tem a noção exata do volante cortado ali em cima. Tudo que existe de controle, o trabalho de mão do piloto. Fica realmente, você se sente dentro do Fórmula 1 levando o carro. Hill é o primeiro, Barrichello o segundo, Alesi o terceiro, Hakkinen o quarto, Frentzen o quinto, Martin Brundle é o sexto. Aí você vai vendo Forte Corse, que vai lutando com o Luca Badoer e Montermini. Acabou virando aí o Luca Badoer, perdeu a traseira, vai fazer o giro para voltar à pista. Mais 41 minutos de treino pela frente, tem muita coisa ainda. O Irvine voltou, volta para os boxes. Ed Irvine, que tem a 12ª posição. Schumacher vai para a pista, Schumacher tem a 11ª posição. Aí o Berger tem a 21ª posição, praticamente não treinou. Ele tentou 2 voltas, fez um tempo de 1,41, tempo de volta para o box. Vamos ver o Berger, que é outro candidato às primeiras posições. Outro candidato às primeiras posições, Gerhard Berger. David Coulthard tentou com o segundo jogo de pneus, voltou para o box, gastou, está na 8ª posição. Mika Hakkinen, seu companheiro de McLaren, é o quarto. E aí você vai vendo o Schumacher, lá vem ele, atravessando ali no S do Senna, acelerando o fundo para fazer o sol. Aí vem para a reta oposta, você vai com o bicampeão do mundo, Michael Schumacher. Por enquanto ele tem a 11ª posição, mas deve durar só essa volta. Aí vem Schumacher. 1:00.397 a parcial de Damon Hill, que por enquanto é o pole position. Schumacher vai fazendo laranja. Olha aí que estava o carro parado aquela vez, imagina o perigo. Já vem para a parte mista, faz o S. Vai se encaminhando para o bico de pato. Redução de marcha. Vai sair da frente da Ferrari, ele vai trazendo de volta. Usa a zebra. Vai para o mergulho da junção. Aí acelera Schumacher. É na virada da junção aí, que é travado, ele passa 95 centésimos acima, é bom tempo. Pode complicar a vida de Rubens Barrichello, que é o segundo colocado. De Alesi, que é o terceiro também. Para Alesi a coisa já está definitivamente complicada. Alesi tem um 19,4. Lá vem Schumacher acelerando, rasgando na subida do box. 1:18, passou 19,5. Assume a 4ª posição, ainda deu para Rubinho se sustentar em segundo e Alesi em terceiro. Portanto, o Hill é o primeiro, Barrichello é o segundo, Alesi é o terceiro, Schumacher é o quarto. Mika Hakkinen é o quinto, Frentzen é o sexto. Restando 38 minutos e 30 segundos de treino. Aí vai Schumacher numa segunda volta.
Essa ele já passa mais lento. A tendência é que volte para o box. Schumacher pulou da 11ª para a 4ª posição. Aí o Alesi. E você vai acompanhando o Schumacher. Faz o Pinheirinho. Acelera de novo. Vem buscar o bico de pato. Puxa para a direita. Equilibra o carro. Toma a aceleração de novo. Outra vez a imagem no box agora de Damon Hill. Ele que é o pole. O Schumacher passa 3.776. Você vai vendo o Schumacher. Ele aliviou nessa volta e vai para o box. Aquilo que nós dizíamos, ele já vinha num ritmo mais lento. Ritmo de retorno para o box. Hill deu 4 voltas, Barrichello deu 6, Alesi deu 2 só. Schumacher 4, Hakkinen 5, Frentzen 5, Brundle 4. Esses estão acima do limite de 7%. Berger e Pedro Paulo Diniz. O Berger faz mais 2 voltas, não consegue acertar o seu carro, que o Berger bateu de manhã. Saiu, foi a caixa de brita, bateu, trabalharam na suspensão dianteira do seu carro, ainda não se achou. Deu 4 voltas, mas ainda tem mais 8 voltas para dar. É bom lembrar também, Reginaldo, que cada piloto tem um limite de 12 voltas nesta 1 hora de treino. E o Pedro Paulo Diniz está parado no box ainda, depois que seu carro voltou daquele incidente no começo, que inclusive provocou uma interrupção, e os mecânicos estão mexendo ainda para ele entrar na pista. Agora sim, o Diniz vai para a pista e faz a sua volta de aquecimento para tentar a primeira volta lançada e tentar entrar entre os classificados. Aí você vai vendo o Martin Brundle. Martin Brundle tem a 7ª posição, ele que é companheiro de Rubens Barrichello, que é o 2º. Aí Brundle vai para a parte final da sua volta. Passa Martin Brundle 1:20.1. Ele já tinha 19.8. Deixa eu ver a temperatura da pista aqui. Começou com 29.2. Agora está em 30.8. Deu até uma refrescada. Chegou a estar em 31.3. Agora está em 30.8. A temperatura da pista. Mais 36 minutos de treino pela frente. Aí está Damon Hill. Batman, o retorno nesta segunda, na estreia de Tela Quente 96. Aí o Damon Hill, que por enquanto é o pole position. Ele está ali parado e o Villeneuve vai de novo. Jacques Villeneuve, olha só aí o Rubinho aí. Você vê aí no canto o Rubinho aparecendo ali, acompanhando. E você tem a câmera colocada no carro de Ricardo Rossetti. Ele que tem a 16ª posição e vai se encaminhando para os boxes. Vai voltando para os boxes. Ricardo Rossetti já deu 6 voltas. Virou 1:20.4. Pela manhã ele tinha conseguido virar 1:21.08. Ele disse que se virasse 20.2, 20.3 estaria satisfeito. Virou 1:20.4. Aí o Rossetti chegando com seu Arrows, voltando para os boxes. A meta do Rossetti é lutar pela 15ª posição. Ele está em 16º e é importante que ele está apenas 2 décimos atrás do companheiro Verstappen. Verstappen virou 1:20.2, o Rossetti 1:20.4. Restando praticamente 35 minutos. Aí o Alesi vai para a pista outra vez. O Alesi deu até agora 2 voltas. Fez uma volta e na outra teve aquele problema. Pedro Paulo Diniz consegue 1:21.1. Passa para a 17ª posição. Ele que estava lá no sufoco, acima dos 7%. Pedro Paulo Diniz. Ricardo Rossetti, olha só. Ricardo Rossetti é o 16º. Pedro Paulo Diniz é o 17º. E Tarso Marques é o 18º. Rubens Barrichello tem a 2ª posição. Vai abrir a volta, Alesi. Se segura que ele vai buscar, ou tentar, né? E à frente dele, Galvão, o Villeneuve, que também abriu a volta. Villeneuve também andando rápido. Você vê a diferença de estilo. Você acompanha aquela volta de Damon Hill quando ele conseguiu 1:18.9. Você viu ele no S do Senna, como ele passou, o carro equilibrado. E como o Alesi vem atacando a curva, vem balançando a frente. Realmente no seu estilo. Você viu quando ele buscou a freada, como triscou ali à frente. Lá vai ele.
Na descida do lago, usando toda a pista. Vem fazer o Laranjinha, curva onde ele teve aquele problema. Aí vai a tocada forte de Jean Lézy. Usa toda a pista que tem direito no Laranjinha. Reduz 3 marchas e vem para a entrada do S. Já faz o Pinheirinho usando a zebra ali por dentro como apoio. Vem para o bico de pato. Você vai ver que ele vai passar por cima da zebra interna. Olha só. Passa por cima da zebra interna, já vai para o mergulho da junção. 1:00.397 a parcial de Damon Hill. Hill é o primeiro, Barrichello é o segundo, Lézy que você está vendo aí é o terceiro. Ele passa 2 décimos acima. 2 décimos acima daria 19.1, ele tem 19.4. Ele pode melhorar o seu tempo. Fica aí, por enquanto ele está brigando pela segunda posição com Rubens Barrichello. 1:15, 16, 17, vai para 18, não passa mais, 1:19, 1:19.7. Faz acima do seu tempo e Villeneuve acaba de fazer 1:19.2. A terceira posição é de Jacques Villeneuve. 1:19.254. É a 7ª volta de Villeneuve. Tudo isso é ótima notícia para Rubens Barrichello. Villeneuve já completa 7 voltas, tem o terceiro tempo. Lézy completa 4 voltas, tem o quarto tempo. Schumacher já tem 5 voltas, tem o quinto tempo. Mika Häkkinen tem 6 voltas, tem o sexto tempo. Rubens Barrichello fez 6 voltas e vai tentar ainda mais 2 voltas rápidas, as 2 vezes com pneus novos. Vem Villeneuve. Na volta anterior ele fez 1:19.254. Vamos ver agora. Você vai na tocada forte do filho de Gilles Villeneuve, Jacques Villeneuve. Passa 56 milésimos acima do tempo de Hill, vai ameaçar a posição de Rubens Barrichello. Vai ameaçar a segunda posição de Rubens Barrichello. 1:19.092 o tempo do Rubinho da sua torcida. Aí vem Villeneuve, 1:19.360. Completa 8 voltas, gasta mais um jogo de pneus e permanece numa ótima segunda posição. Rubens Barrichello tem mais 2 tentativas. Aí Irvine. Ed Irvine por enquanto tem o 13º tempo. Com os problemas da Ferrari, que abandonou o microcâmbio que apresentou fissura no final do Grande Prêmio na Austrália no carro que restou de Irvine, que tirou Schumacher da corrida. Eles voltaram ao câmbio tradicional de 95, sacrificaram um pouco esta evolução, buscando mais confiabilidade para este Grande Prêmio do Brasil. A Ferrari explica que era principalmente por uma questão de segurança. E isso apenas por 2 corridas, porque no Grande Prêmio da Europa, em Nürburgring, já estará de volta o novo câmbio. Você viu o Villeneuve dar uma segunda volta rápida, ele tentou se manter rápido, mas o carro já não estava com a mesma estabilidade da volta anterior. E aí vai o Irvine, que pelo que o Schumacher conseguiu até agora, que na sua volta rápida andou 5 décimos, meio segundo acima do Barrichello, o Irvine não seria ele quem tem condições de tirar o tempo do Barrichello. Schumacher tem a 5ª posição e Irvine vem aí para ocupar apenas a 10ª posição com 1:20.058. Que mostra que a Jordan está andando bem, que Barrichello é o segundo e Martin Brundle é o 8º colocado, seu companheiro. Pilotos que estão fora do limite de 7%. Só o Berger. Berger está cheio de problemas com o seu Benetton. Ponto a ponto, uma nova e eletrizante competição. Estreia amanhã, depois das emoções do Grande Prêmio do Brasil. Restando 30 minutos de treino. Aí você vai com o Ed Irvine na sua segunda tentativa, mas todos os pilotos diziam, a boa é a primeira, a segunda é muito complicada. Ó o Berger. Agora ele vai ter que buscar entrar na corrida. Por enquanto, dos 22, ele é o único que está fora. Rossetti é 16º, Pedro Paulo Diniz 17º, Tarso Marques 18º. Rubens Barrichello, por enquanto, está na primeira fila. O Rio tem muita volta para dar. O Villeneuve já não tem tantas. Já deu 9 voltas. Tem mais uma tentativa só. Uma para aquecimento, uma para lançar e outra para voltar para casa. A Lézy não, a Lézy tem mais 7 voltas pela frente. Ainda pode ameaçar. Mas por enquanto a Benetton não mostrou estar tão rápida assim nesta tomada de tempos para a formação do grid. Amanhã a largada é a 1 da tarde. Estaremos com flashes desde amanhã, das primeiras horas da manhã, a partir de 15 para o meio-dia. Já vamos direto aqui com todas as novidades, as histórias.
tudo que se espera, toda a expectativa para o Grande Prêmio do Brasil. 25 anos de Fórmula 1 no Brasil. E Interlagos parece estar com sorte, porque tudo começou de uma forma muito equilibrada, a disputa dos treinos de ontem, a disputa desse treino que você está vendo agora, e praticamente garantido que a prova vai ter 22 carros, com muito mais sorte que o Grande Prêmio da Austrália, que largaram apenas 20, porque os 2 carros da Forte Corsa estão praticamente dentro, estão dentro do momento, mas e com grandes possibilidades, porque eles estão meio segundo abaixo do tempo limite, a não ser que o Damon Hill, esses que estejam lutando pela pole position, que virem muito abaixo, na casa de 17, e aí muda o índice daqueles 107%, os 2 carros da Forte Corsa deverão realmente se classificar. Aí você vai vendo o Gerhard Berger. E olha só o que ele vem fazendo. Eu estou dizendo que tinha que esperar o Berger entrar na pista. Olha só o que ele vem fazendo. Já passa 72 milésimos abaixo do tempo de Rio. Lá vem o austríaco Gerhard Berger, com toda a sua experiência de Interlagos. Também é outro que ataca as curvas, que pisa fundo, que tem um estilo arrojado. Dá-lhe uma escorregada. Vamos ver se não perdeu muito tempo. Aí o Berger, vamos para a segunda parcial. Esse é o Berger. Vem andando no limite extremo. Ele que descarrou, saiu da pista pela manhã, tocou o bico do carro no guarda-reio, comprometeu a suspensão dianteira. A equipe Benetton trabalhou muito. Ele sofreu durante todo o treino, no início do treino, deu ali uma fritada no dianteiro esquerdo, dá uma balançada na subida para os boxes. Aí vem Berger, cometeu 2 erros que podem comprometer sua volta. Mas olha o que ele faz. Lá vem ele para buscar a pole, hein? Para buscar a pole. Lá vem o Berger, cruza Berger, para conseguir o seu tempo. Fecha a volta o Berger, mas perdeu tempo ali no final. Fez 1:19.7. 1:19.7. É que o Rio baixou para 18.1 enquanto ele estava na pista. Você está vendo aí o Rio. Enquanto o Berger fez 1:19.7, pulou para a 7ª posição. Olha só o que fez o Rio. 1:18.111. 1:18.111. Damon Hill. Aí agora ele coloca 9 décimos na frente de Rubens Barrichello. Vai consolidando a sua primeira posição. O terceiro é Villeneuve, está 1 segundo e 1 atrás do seu companheiro Damon Hill. O quarto, o Alesi, está 1 segundo e 3 atrás do Hill. O quinto, Schumacher, está 1 segundo e 4 atrás do Damon Hill. Já já você vai conferir tudo isso aí no visual, com todas as diferenças. Quer ver? Olha só, Hill, Barrichello, 9 décimos. Villeneuve, 1 segundo e 1. Alesi, 1 segundo e 3. Schumacher, 1 segundo e 4. Mika Häkkinen, que é o sexto. Aí 1 segundo e 5, praticamente, 1 segundo e 49 centésimos. Esses são os 6 primeiros colocados. Berger é o 7º, Frentzen é o 8º, Martin Brundle o 9º, Mika Salo o 10º, Irvine 11º, Dave Coulthard o 12º. Vamos na sequência, John Herbert de Sauber 13º, Verstappen de Erros 14º, Panis de Ligier 15º, Katayama o 16º de Tyrrell, Rossetti de Erros o 17º, Pedro Paulo Diniz de Ligier o 18º, Carlos Marques de Minardi o 19º, Pedro Lamy de Minardi o 20º, Luca Badoer com a Forte Corse o 21º colocado. Esses são os 21 primeiros colocados. E aí o Damon Hill, uma volta realmente excepcional de Damon Hill, se aproximando inclusive do que ele havia conseguido pela manhã. Pela manhã ele conseguiu 17.9, agora faz 1:18.1. Fora do limite de 7%, ninguém aí, veja só, o limite é 1:23.579. Todos os pilotos estão no limite. All drivers within, dentro ali do limite 107%, ou seja, dentro do limite de 7%. Nós temos aí agora os carros andando de forma de retorno. Na pista, o Berger que vinha voltando. Nós estamos com 24 minutos de treino pela frente. Rio tem 1:18.111, Barrichello 1:19.092, Villeneuve 1:19.254, restando 23 minutos, acima dos 23 minutos de treino. Aí Pedro Lamy
Pedro Lamy tem a 20ª posição, ele está numa briga particular com Tarso Marques. Tarso Marques fez 1:21.4, ele também. Só que Tarso Marques tem 1:21.421. Pedro Lamy, 1:21.491. O que é muito bom para o Tarso Marques, que faz sua estreia. O Pedro Lamy tem 3 anos de Fórmula 1. Você está vendo aí Damon Hill, Rubinho deve ter mais 2 tentativas. Ainda quer brigar pela pole, se bem que agora ficou mais difícil com esta volta de Damon Hill. Villeneuve vai para a pista, o Rubinho está ali junto ao seu carro, se preparando para entrar no carro. O repórter Marcos Uchoa tem mais informações. O Rubinho ficou lá atrás, vendo a telemetria, vendo exatamente o treino, e ele está voltando para a pista agora. Estão botando os mecânicos o último set de pneus dele, a última tentativa para conseguir essa pole position. Seria a segunda da carreira dele. Por enquanto, em segundo lugar, Rubinho Barrichello. Um segundo lugar excepcional, uma primeira fila fantástica, porque o que se esperava realmente eram os 2 Williams na primeira fila. Por enquanto o Hill tem a pole position, Villeneuve tem a 3ª posição. Villeneuve vai para a pista, aí você vai vendo o Schumacher, que por enquanto é o 5º colocado. Aí está Michael Schumacher, nesta segunda estreia, vira lá, tá nova novela das 7. Mais uma vez dizendo a você que a Rede Globo gera as imagens do treino oficial do Grande Prêmio do Brasil, do 25º Grande Prêmio do Brasil, para 51 países, 61 emissoras de televisão de 51 países estão neste exato instante curtindo as emoções da Fórmula 1 no seu treino oficial para a segunda prova da sua temporada. Olha o Alesi, hein? Lá vem Alesi, lá vem Villeneuve. Perigo à vista aí para esta segunda posição de Rubens Barrichello, mas daqui a pouco vem ele. Aí Rubinho. E conversando com o Rubinho, ele almoçando antes do treino. Dizia, tudo bem, Rubinho? Ele disse, ótimo. Estou muito otimista de largar numa grande posição. E brincou, disse assim, se a seleção brasileira de futebol só está ganhando de goleada, porque eu também não posso dar a minha. Estava muito bem humorado, esperando realmente um ótimo treino. Tá ele ali, ó, no cantinho da imagem, calçando as luvas, enquanto você vai vendo o Alesi rasgando na pista. Barrichello nos boxes, Hill, Villeneuve na pista, Alesi, Irvine, Dave Coulthard, Olivier Panis, Katayama, Rosset, Pedro Paulo Diniz. Esses são os pilotos que estão na pista. O Alesi nessa volta é realmente uma grande ameaça ao tempo de Barrichello. Vamos ver. Você viu uma McLaren pronta ali para voltar. Aí o Alesi bota a cabeça de lado, pega um pouco de tráfego ali à frente, faz a ultrapassagem, teoricamente perde um pouco de tempo, saiu um pouquinho do traçado. 59.420 esta parcial do Rio. Ele passa 1 segundo e 2 à frente. Já deixou de ser ameaça, realmente pelo tráfego que ele pegou, mas vinha muito bem na volta o Alesi. Com o tráfego, ele teve sua volta prejudicada. Aí o Alesi vai acelerando o Alesi para abrir mais uma. Passa Alesi, ele completa 7 voltas do total de 12 que tem. Rubens Barrichello até agora deu 6 voltas. Aí você vai acompanhando a volta de Alesi. Pode até ser a última tentativa de Alesi, a não ser que ele tenha guardado mais um jogo de pneus. Por falar em jogo de pneus, o Irvine vai aí lento na pista. Ele tem a 11ª posição. McLaren atrás dele também lento. Você está vendo aí Ed Irvine. E Schumacher, que também vai para a pista. Schumacher que tem a 5ª posição com 19.579. Ele está 1 segundo, ponto 468 acima da pole position provisória de Damon Hill, que eu diria está mais para definitiva do que provisória. Um temporal realmente de Damon Hill. Aí vai Schumacher. O Alesi fez a volta em 1:19.696. E aí vem ele de novo. Essa volta faz 1:19.634. 1:19.696 uma, 1:19
634 a outra. Faz 2 voltas Alesi, não chega a ameaçar Rubens Barrichello, deve se encaminhar agora para os boxes. Aí você vai vendo o Alesi. E aí o carro na caixa de brita. Você vê o carro na caixa de brita, a imagem lá de cima. E Schumacher aí está. Vai abrir a volta Schumacher. Schumacher tem o 5º tempo. O primeiro é Hill, o segundo é Barrichello, o terceiro é Villeneuve, o quarto é Alesi, o quinto é Schumacher. O sexto é Mika Hakkinen. Abre a volta Michael Schumacher. Vem show por aí. Com as deficiências da Ferrari, ele vem tentando tirar a diferença no braço. Fez o S do Senna, sai do sol, entra pela reta oposta. Por enquanto ele tem o 5º tempo. Essa primeira parcial ele já passa 6 décimos acima do tempo de Hill. Ainda não há condições da Ferrari, como conjunto, andar com as Williams principalmente, mas também com o Benetton. Por mais talento, por mais diferença que possa fazer o braço de Schumacher. Aí vem ele na sua volta rápida. Trouxe o carro de volta. Vai usando toda a pista, tocando muito forte, andando no limite que o conjunto lhe permite. E fica também, Galvão, a impressão de que a Ferrari está tendo que usar uma suspensão muito dura, porque o carro sai muito de frente. Aí Schumacher. Veja como ele já vai passar acima, 1.4 do tempo do Rio. 1.4 vai lá para casa de 19.5, que é exatamente o que ele tinha. Perdendo um pouco mais de tempo aí, pode até fazer uma volta pior do que 1.19.579, que é o que ele tinha. 19.939. Não consegue sequer ameaçar Jean Alesi. Aí você vê Olivier Panis, que está lá na caixa de brita. O companheiro de equipe de Pedro Paulo Diniz, Olivier Panis, que tem a 15ª posição. Pedro Paulo Diniz tem a 18ª. Panis já virou em 1.20.4. Pedro Paulo Diniz em 1.20.8. Rubinho vai para a pista. Olha lá a imagem no canto, lá do canto superior esquerdo. Vai para a pista Rubinho, pneus novos. Pneus novos. Ele dizia que iria usar 2 jogos. Faria uma volta com este set, com este jogo de pneus, para tentar uma outra volta com outro jogo de pneus. Pode ainda ter 2 tentativas o Rubinho. Faltam 15 minutos de treino. A Jordan bem que poderia ter segurado o Rubinho uma volta a mais no box para que fosse tirado definitivamente aí o carro do Panis. Mas já vai dar porque o Rubinho está passando por aquele momento agora e o carro do Panis já está sendo retirado. Chega a confirmação também do box da Jordan através do Geraldo Manager do Rubinho de que é essa só, esse jogo de pneus. Ele tem a opção de tentar uma volta rápida ou 2, está aí o Rio. Ele fica pronto ali dentro do carro, ele deu 7 voltas, das 12 que tem direito. Ele fica ali pronto, amarrado no cinto, esperando para ver se alguém ameaça esse seu tempo de 1.18.111. É muito difícil, até para o próprio Barrichello baixar 9 décimos. Mas seria muito bom que ele baixasse alguma coisa em relação a 1.19.092 que tem. Viesse para casa do 1.18 para solidificar essa sua segunda posição. Para que Villeneuve, Alesi e Schumacher não pudessem aprontar alguma coisa no finalzinho do treino. Nesta hora nós temos o Barrichello na pista, o Panis é apontado como estando na pista porque ele está na caixa de brita. Só Rubens Barrichello na pista. Só ele na pista. E abre a sua volta. A primeira que é a boa. Vem no S do Senna, vem tocando forte Rubens Barrichello. O seu tempo é 1.19.092. O tempo de Rio é 1.18.111. Alesi também acompanha de fora do carro. Rio acompanha de dentro do carro. Ele passa 1 décimo acima. Isso é muito bom. É melhor que ele baixe o seu próprio tempo. É muito difícil que ele chegue no tempo de Damon Hill para brigar pela pole. Mas uma primeira fila seria excepcional. Por isso é que é importante que ele tente baixar de 1.19.092. Ele está 9 décimos atrás. Na primeira parcial passou 1 décimo. Esta é curta. A segunda tendência é que perca um pouco mais. Vamos ver. 59.420 a parcial de Damon Hill. Vai Rubinho, pisando fundo. Com muito apetite realmente Rubens Barrichello.
59,420, o cronômetro vai travar. Irmã de Rubens Barrichello ficaria acompanhando, torcendo. 1.2, o carro tá... Quando buscaram o acerto do carro, aí não acertaram. O carro tá balançando demais. Começou bem na primeira parte, depois começou a balançar demais. Por isso ele vem aí para fazer um 19.4. Ele que tinha um 19.0. Pode tentar uma segunda vez, mas o carro está saindo demais. Ele perdeu totalmente a frente ali na junção, porque está difícil segurar. Damon Hill, agora são 3 os carros na pista. Barrichello, Villeneuve, que é quem o ameaça, e está na terceira posição. E vem também Luca Badoer. Mas a briga estão na pista. Rubens Barrichello e Villeneuve. E o Hill fica de olhando, porque Rubens Barrichello é o segundo, Villeneuve é o terceiro. E o Damon Hill é o pole. Tá aí Villeneuve. Este é que ameaça a segunda posição de Rubens Barrichello. Por enquanto o Rubens Barrichello é um intruso ali no meio do grande favoritismo das Williams, de Damon Hill e de Jacques Villeneuve. Abre a volta Villeneuve. Olha como ele usa a zebra por dentro ali no S do Senna. Puxa para a direita e vem para o sol. Restando mais 12 minutos de treino. Aí vem Villeneuve. Amanhã, depois do fantástico estreia, sai de baixo. As confusões de uma família capaz de tirar qualquer um do sério. E você vai de carona com o Villeneuve. Aí o Villeneuve. E é fica a torcida do brasileiro para que ele não venha tão rápido. Deu uma saída de frente ali. Já deu uma perdida de frente. Aí vem Villeneuve. A parcial de Rio, 59,420. Vem Villeneuve. Restando 11 minutos e 40 de treino. E já foi embora. Já acabou a volta de Villeneuve. Entrou forte demais. Exagerou Villeneuve. A pista acabou, ele foi lá na terra. Perdeu o bico do carro, estragou tudo ali por baixo. Olha só o estrago que ele fez. Olha como volta o Williams para o box. Villeneuve não vai ter mais condições de ameaçar Rubens Barrichello. Rubinho voltando ali para a garagem. Carro sendo recolhido para a garagem. Villeneuve não é mais ameaça para a primeira fila de Rubens Barrichello. Hill é o primeiro. Olha a cara do Frank Williams, olha. Olha a cara do Frank Williams. Onde é que foi? Olha onde é que foi o atirado Villeneuve. Fez lembrar o pai. Deixou o assoalho do carro ali do lado de fora da pista. Fez lembrar Gilles Villeneuve, seu pai. Olha, ele exagerou. Entrou forte demais, mas que controle teve do carro, hein? Foi perdendo o assoalho do carro ali, perdeu o bico, perdeu a parte dianteira do assoalho. Aí voltando o Jacques Villeneuve. Alesi poderia ser uma ameaça, já tem 9 voltas, não sei se tem mais pneus. Seria importante saber, não deve ter mais pneus Alesi. Schumacher deu 8 voltas. Vai ficando confirmada a segunda posição de Rubens Barrichello. Para largar na primeira fila no Grande Prêmio do Brasil. É tudo que ele queria. Realmente um dia especial por enquanto para Rubens Barrichello. E prometendo emoções mais fortes para você. Amanhã, na transmissão do Grande Prêmio Brasil. 25 anos de história da Fórmula 1 Brasil. Temos aí mais 10 minutos de treino. Vamos lá, vamos dar uma passada nessas posições. Porque agora nós temos na pista apenas o Verstappen e o Tarso Marques. Está na pista o Tarso Marques, tentando melhorar sua posição. Ricardo Rossetti é 17º, Diniz 18º, Marques 19º. Olha o replay. Olha lá. Como ele entra muito forte. O carro vai saindo. É uma tendência sempre a sair de frente nessas curvas aqui de Interlagos. Você viu como ele foi lá no mergulho. E aí está explicando, está conversando com o Patrick Head, explicando para o Patrick Head, cara de garoto. Olha, vai ser um show nessa temporada, viu? Ou fazendo pole, ou andando na ponta, ou andando na grama. Ele vai ser um show na temporada. Você vê ali a expressão de tranquilidade, inclusive para explicar um erro. E olha, o Galvão ainda disse como ele segurou o carro. Se você levar em consideração que ali, quando sai do asfalto e entra na brita, há uma depressão de quase 2 metros até. Realmente muito difícil segurar o carro ali, e ele segurou muito bem.
Aí você está confirmando as posições. Eu estava confiando mais no que o Rubinho tinha me contado do que a informação que viesse do boxe. Eu estava confiando na informação dele, Rubinho, quando ele disse: se na minha segunda tentativa eu só der uma volta, você pode dizer que eu vou usar 4 jogos de pneus. E tá aí confirmando, ele vem com o 4º jogo e vem para mais uma tentativa. Então, a informação estava correta. Tanto que aquela terceira, ele realmente tentou só na primeira volta e depois tirou o pé, faltando 15 minutos ainda, foi pro boxe. Tá aí o Villeneuve. Rubinho vem para a pista. Ele está lá na pista com Tarso Marques e com Pedro Lamy. Aí vem ele, agora é com cuidado. Ele tem pneus novos ali na dianteira. Aí vem ele com cuidado para tentar uma volta. Você acompanha no box o Schumacher, que tem a 6ª posição, porque o Brandon melhorou. O companheiro de Rubinho, Martin Brandon, ocupou a 5ª posição, está bem demais na Jordan. Tá aí o Rubinho. Tem que ter calma aí nesse aquecimento dos pneus, buscar o aquecimento correto e evitar o tráfego. Tem um carro na frente dele. É o Lamy que o Rubinho abriu para ele. O Lamy está na sua volta. É que o Lamy está na volta dele. O importante é que o Lamy passe, que o Rubinho vai lançar agora. O Lamy vai passar lançado ali e depois não pode atrapalhar o Rubinho na tomada do S do Senna. Passando, completando a volta, ele tem que sair da linha. Lá vem Rubinho. Lamy, lá vem Rubinho. Esse é que era o problema. Ele não entrou com a contraçada ideal pro S do Senna. Esse era que era o problema. Olha a saída de boxe ali, quase que ele se atrapalha. Rubinho não teve sorte nesse início de volta. Pedro Lamy vem atrás, é que Pedro Lamy tenta uma segunda volta rápida. Por isso é que ele não podia passar e tirar o pé para abrir. Por isso o Rubinho já passa 4 décimos acima. Ele teve um problema, eu não diria que foi atrapalhado, porque o Pedro Lamy, pela volta rápida dele, não pode fazer nada. Mas ele teve o tráfego ali do Pedro Lamy. E depois teve a Sauber saindo do boxe, quase provocando uma encrenca com ele ali, na saída do boxe. Rubens Barrichello, ele tem 10 voltas. Ele vai praticamente para a sua última tentativa, mas Villeneuve não tem mais o que fazer. Alesi, muito dificilmente, não deve ter mais pneus, não tem mais o que fazer. Brandon é o 5º, já estourou o limite de voltas. Schumacher é que pode ser ameaça. Schumacher ainda deve vir à pista no finalzinho do treino. Temos mais 6 minutos de treino ainda pela frente. Aí você vai vendo o Rubens Barrichello. Lá vem Rubinho, que teve o tráfego de Pedro Paulo Diniz. Tanto que ele, de imediato, já se encaminha para os boxes. Abortou a volta, a tentativa, se encaminha para os boxes. Restando 5 minutos e 40. Villeneuve já completou. Alesi também. Brandon também. O problema é Schumacher. Schumacher deu apenas 8 voltas. E Berger, que também deu 8 voltas e vem aí. Vem acelerando fundo Berger. Ele que tem a 8ª posição. Aí vem Gerhard Berger. Batman o retorno nesta segunda, na estreia de Tela Quente 96. Olha o Martin Brandon, companheiro de equipe de Rubens Barrichello. Está ali no computador como nós aqui, procurando dar todas as informações para você. Restando 5 minutos de treino. Nas parciais, na primeira parcial, Rio mais rápido com 19 segundos e 49 milésimos. Barrichello o segundo, 19 segundos e 200 milésimos. Na segunda, Rio demora 40 segundos e 371 milésimos. Rubinho, 41, 159. Na terceira, o Rio demora 18 segundos, 586 milésimos. O Rubinho, 18 segundos, 522 milésimos. O Rio chega a uma velocidade máxima de 302 km na linha de chegada. Rubens Barrichello chega a uma velocidade máxima de 297. O Villeneuve chega a 300. E o Berger abre sua volta. Portanto, as Williams levam o carro de Rio a 302 e o Villeneuve a 300. O motor Renault, o motor Peugeot da Jordan leva a Barrichello a uma velocidade maior de 297, uma velocidade final de 297 km por hora. Schumacher com a Ferrari só chega a 289. Aí a diferença. Essas são as diferenças que vão se estabelecendo. Restando 3,50. Berger tem o 8º tempo.
Berger é sempre uma dúvida, né? Ele pode acertar uma volta incrível ou cometer um erro primário e acabar na terra ou na grama, como aconteceu com o Villeneuve. Ele anda sempre no limite. Aí o Berger, vamos ver a parcial em relação ao Rio, e aí a gente faz a conta pro Rubinho. A diferença de 9 décimos do Rio para o Rubinho. Ele passa 1 segundo e 3, tá bom demais para Rubens Barrichello. Cada vez mais se confirmando na primeira fila, Rubens Barrichello. Restando 3 minutos. Olha o Berger. 17, 18, 19, 19.9 para Gerhard Berger. Ele já tinha 19.7. Mais lento do que na sua tentativa anterior. A pista sobe a temperatura de novo, vai para 31 graus e 7. 31.7. É a temperatura mais alta desde que o treino começou. Agora tem bastante carro na pista, que vai também o Schumacher, está o Hakkinen, Berger, Frentzen, o Irvine, o Coulthard, Panis, o Katayama e o Diniz. Essa é a hora da verdade, hein? Essa é a hora da verdade para Michael Schumacher e para Rubens Barrichello. Schumacher é o 6º colocado, está na 3ª fila. Aí você acompanha Schumacher e torce para que ele não faça abaixo de 1:19.092. Segure, Irvine. Rodou. Beleza ali, Ed Irvine. E aí você vai vendo o Schumacher. Instantes finais de um treino que nós dizíamos desde a transmissão do treino livre de ontem, que prometia muitas emoções. O treino de hoje. Aguarde a corrida amanhã que o bicho vai pegar. As Williams vêm, as Benetton vêm para cima, as Jordans estão muito bem. Schumacher não vai desistir da corrida. Aí vem ele. Schumacher vai abrir volta. Lá vem Michael Schumacher. Passa bem pelo meio da pista. Faz a tomada do S do Senna. Schumacher tem o 6º tempo. Por enquanto traz a Ferrari na 3ª fila. Restando 1 minuto e 30. Schumacher, comparado com a primeira parcial de Rio. Cronômetro travado, 3 décimos acima. Rubinho está 9 décimos acima. Mas ele está apenas na primeira parte. Essa primeira parte tem 19 segundos. A segunda parte tem na casa dos 40 segundos. Já estão ameaçados Brundle, Alesi e Villeneuve. O Rubinho ainda está um pouquinho mais tranquilo. Ameaçados Villeneuve, Alesi e Brundle. Vamos ver. Lá vem Schumacher no braço, puro no braço, brigando contra os problemas do conjunto da Ferrari. Espere o Schumacher na corrida amanhã. Aí vem ele. Tem uma McLaren lá à sua frente. Mas não haverá tempo para que ela atrapalhe, para que sirva de trato. 1 segundo e 1. Por enquanto pro Rubinho tá bom. 1 segundo e 1. Com 1 segundo e 1, ele iria para 19.2, ameaçando o Villeneuve. Tentando buscar a 3ª posição. Deve garantir uma segunda fila. Lá vem Schumacher. Deve garantir uma segunda fila. 1:19.4. Garante a segunda fila. Larga na 4ª posição. Olha o Rio ali olhando. Pole position para Damon Hill. Abre o sorriso, Damon Hill. Hill é o primeiro. Barrichello é o segundo. Villeneuve é o terceiro. Schumacher é o 4º. Tem mais direito a mais uma volta o Schumacher, hein? Alesi é o 5º, Brundle é o 6º, são os 6 primeiros, as 3 primeiras filas. Termina, mas ele passou antes da bandeirada. Passou antes da bandeirada, então fica valendo esta volta de Schumacher. Tá valendo a volta do Schumacher. Ele tá lá no Pinheirinho, vai pra junção. Vai pra junção o Schumacher. Tá aí o Rubens Barrichello, faltando só esse complemento de volta de Schumacher. Diga para ele torcer o Showa. Falta só o finalzinho de volta do Schumacher. Só ele tá na balada. Ele não tá de olho no computador, a gente vai informando aqui para ele. Lá vem Schumacher. Schumacher vai para a segunda parcial. O Irvine também na pista. Diz pro Rubinho que a torcida dele é contra as 2 Ferraris. O Schumacher passa 1 e 3. Pode mandar o Rubinho sorrir porque o Schumacher não chega mais. O Irvine já completa a sua volta. É o 10º colocado. Lá vem Schumacher. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 e 9. A primeira fila é sua, Rubens Barrichello.
do lado do Rubinho. Rubinho, muita emoção. Você já tem uma pole position na carreira, mas essa segunda posição vale até mais, não vale, Rubinho? É no Brasil é fantástico. O público vai vir aqui amanhã. Vai, dois, vai! Muita emoção, né, Rubinho? Valeu demais sair da frente. Demais. Muito demais. Pra nós e pro público, pro Brasil. A bandeira, eu quero ver a bandeira lá em cima. Ninguém vai estragar a nossa festa. Amanhã um pódio. Se Deus quiser. Valeu, Rubinho, muito emocionado, muito, olhos cheios de lágrimas aqui. Realmente a festa foi muito grande lá na Jordan. Tem uma sexta posição também com o Martin Brundle. E realmente Rubinho na segunda posição, muita emoção. Galvão. Grande performance de Rubens Barrichello. A Ferrari parou logo depois. O Schumacher vai ter que voltar a pé. E vamos confirmar a classificação. Rubinho vai lá para fazer uma saudação para a torcida. Ele merece pela sua batalha. E tem um carro médio. Teria que ter a chance de sentar realmente no carro de ponta. Daí Rubinho vai cumprimentando todos da equipe. Faz uma festa por esta primeira fila. Vai largar na segunda posição. A festa evidentemente é muito maior para Rubens Barrichello do que para Damon Hill. Aí você tem a posição da 11º para frente. Depois já a gente volta dando desde a primeira colocação, desde a pole position de Damon Hill. Aí o final do grid. Já a gente mostra a primeira página ali com as primeiras posições. Damon Hill, que conseguiu um 18.111. Rubinho atravessa a pista, tenta lá jogar o boné para a torcida, fica difícil, vive um momento especial. Rubens Barrichello, que vai largar na primeira fila do lado de Damon Hill, e uma façanha realmente muito grande, porque ele deixou Villeneuve para trás. Villeneuve, que era favorito para estar na primeira fila. Agora sim, Damon Hill, 1:18.111, que volta do Damon Hill, hein? Rubens Barrichello, 1:19.092, média 197 quilômetros, 810 de Rio, 195.357 de Rubinho. Segunda fila, Villeneuve em terceiro, Schumacher em quarto. Terceira fila, Alesi em quinto, Martin Brundle em sexto. Então nós temos o Williams, depois Jordan, depois Williams, depois Ferrari, depois Benetton, depois Jordan. Aí vem Mika Häkkinen em sétimo de McLaren, em oitavo Gerhard Berger, fechando a quarta fila com Benetton. Em nono, Harald Frentzen com a Sauber, abrindo a quinta fila. E Ed Irvine fechando esta fila com a Ferrari. Depois Mika Salo em 11º, Johnny Herbert 12º, Verstappen 13º, David Coulthard 14º, Olivier Panis 15º, Kyo Katayama 16º, Ricardo Rossetti na nona fila 17º, Pedro Paulo Diniz também na nona fila 18º, Tarso Marques estreando em 19º, em 20º Pedro Lamy. E vamos lá para a última fila, os dois carros da Forte Corse, Luca Badoer em 21º e Montermini na 22ª posição. Um treino com muitas emoções. Prepare aí.